já estamos de volta ao vivo e em cores, agradecendo, é claro, o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. É bom demais estar com você, é bom demais também saber que você também está conosco. Esse é o Vídeo Saúde e hoje nós estamos assim começando nessa semana, né, uma série de reflexões, de entrevistas que dizem e que falam sobre defesa da vida. Hoje estamos falando sobre aborto, o impacto emocional na família. Convidamos a queridíssima doutora Roseli Cristina, psicóloga clínica e terapeuta familiar, que está dando uma aula, né? As consequências, as sequelas, os sintomas de um aborto provocado, muitas vezes velado. Ninguém está aqui para julgar, para condenar. Estamos aqui para entender, para ajudar a evitar, a partir de agora, essa cultura da morte que se instalou no mundo inteiro e chegou no Brasil, e a gente corre esse perigo assim, de pessoas vivas, adultas, bem formadas, ricas, né? Agora estão decidindo sobre a vida. Olha que interessante, por que não falam sobre a vida deles? Por que não atentam contra a vida deles? Por que atentar contra a vida dos outros? Né? Então, por isso que nós estamos aqui nessa semana fazendo essa reflexão fantástica, bonita, viu? Parabéns à Rede Século XXI por essa iniciativa. Nós fomos assim às ruas, doutora Roseli, e a gente também fez essa pergunta. Você, né? O que você entende por aborto? Concorda, não concorda? Olha só o resultado da nossa pesquisa. Vamos lá. Na primeira semana de agosto, o STF colocará mais uma vez em pauta a questão da descriminalização do aborto até a 12ª semana de vida do feto. Essa é uma questão muito importante e séria, que envolve o destino de todo o país. Por isso, nós viemos às ruas para saber se as pessoas são contra ou a favor do aborto. Você é a favor ou contra o aborto? Depende da situação. Se for um estupro ou algum caso assim de extrema pobreza, eu sou a favor. Eu sou contra na situação onde foi um deslize, porque tem tantas políticas ali de você se proteger e tal, então nessa situação eu sou contra. Eu sou contra o aborto, porque eu acho que não é... A mulher gera um filho, eu acho errado ela tirar. Se ela gerou, ela tem que ter esse filho. Eu sou contra, porque a gente tem vários métodos aí para evitar, né? Ainda mais agora, nesse século que está tudo, né, com abertura, então a pessoa tem que pensar antes, né? E no caso de não ter pensado e ter engravidado, eu acho que ela deve continuar, porque é contra o que eu penso, né? O que eu tenho, né, desde criança, né? Da minha educação, talvez seja isso também, né? Minha religião. Bom, eu sou a favor da legalização do aborto, porque eu acredito que a mulher tem direito de escolha sobre o corpo dela e, em muitos casos, é preferível que a mulher faça um aborto do que tenha uma criança e abandone, né? Eu sou a favor. Por quê? Eu acho que a mulher ela tem direito de escolha do próprio corpo, decidir o futuro, né? Se a pessoa tem condição ou não, né? Isso tudo influencia. Eu acho que ela tem super direito de escolher. Nos faz pensar. Nos faz pensar porque não existe unanimidade, existe posições diferentes, argumentos diferentes. Mas quem vai comentar é a doutora Roseli. Olha, Frei, eu não estou aqui, né, para fazer julgamento. Exato. Eu estou aqui, assim, para colocar, né, talvez você esteja assistindo, talvez você tenha feito um aborto, não é? Talvez você conheça alguém que fez aborto. Talvez você esteja enredado nessa questão, né? Não é no sentido de mostrar a você, né, ou te condenar, ou justificar algo, mas eu quero dizer o seguinte, né? Eu vejo assim no dia a dia, sabe? As pessoas, as mulheres, elas sofrem. Porque tem mulheres que, por exemplo, eu vou contar um caso. Por favor. Uma paciente chegou no consultório com uma fobia de câncer de mama. Né? Não tinha histórico de câncer de mama na família, nem nada. Mas era algo recorrente. Ela ficava extremamente preocupada, ansiosa. Ela sonhava que ela ia ter câncer de mama.
E aí, então, eu comecei a fazer todas as investigações, perguntas, o que poderia estar atuando. Aí ela tomou coragem e disse assim, olha, eu e meu marido, antes de nos casarmos, nós engravidamos. E o meu marido, ele não queria esse filho. E ele me levou a fazer esse aborto. Então, eu fui fazer esse aborto a pedido do meu marido. Mas com muita dor. Com muita dor. E desde então, quando eu fui ter o meu primeiro filho, meu segundo filho, eu comecei a ficar com muito medo de morrer, né? Foi aí então que eu coloquei ela, né, o marido, e o aborto que ela havia feito. Tá? Aí ela pôde olhar para aquela criança que ela havia, né, eliminado, mas com muita dor. E eu me compadeço, sinceramente, eu me compadeço demais dessas mulheres, porque é um sofrimento atroz, né? Ela estava numa crise de ansiedade, ela tomava medicações, né? Ela tinha sonhos terríveis, pesadelos terríveis. Olha o impacto, gente, olha as consequências. Tá? E o que aconteceu? À medida que esse casal, né, eles foram levando a vida deles, estava acontecendo algo também entre eles dois. Eles estavam ficando distantes e ela não conseguia entender. E esse marido, ele começou a ter prejuízo financeiro. Né? Ele tinha uma empresa, a empresa não ia adiante, estava sempre perdendo e ele tinha que fazer um movimento assim intenso para reter aquilo e não conseguia. Você percebe como uma coisa vai se alastrando? É. Aí então eu perguntei para ela, ok, vocês tiveram mais quantos filhos? Né? Ah, nós tivemos mais 2 filhos. Né? O meu primeiro filho e a minha segunda filha. Aí eu disse assim para ela, escute, você disse que teve 2 filhos. Na verdade, você teve 3 filhos. Olha só o impacto que acontece, porque cada filho tem seu lugar de ordem de nascimento. Olha, preste atenção, tá? gente. E é só esse lugar. Essa criança abortada, essa criança que não teve a chance de nascer, né, mas ela veio à vida. Ela pôde Ocupa o primeiro lugar. Ocupa o primeiro lugar. Ocupa o primeiro lugar. E olha só, o que acontecia? Este filho, começou no mundo das drogas, começou a se drogar, ou seja, ele entrou em contato com uma força destruidora, porque inconscientemente esse irmão saiu de um útero que era para gerar vida e gerou morte. Olha só, gente. E ficou com a memória da morte desse irmão. Foi gerado num ambiente, num ninho. Num ninho onde tinha registrado que havia morte ali. As nossas células, nosso corpo, têm memória. Tá? Por quê? Porque nós somos energias, nós temos uma alma. Nós não somos apenas soma. Nós temos uma identidade psicossomática e espiritual. Tá? Essa criança, esse primeiro filho dela, ela não sabia também. Por quê? Porque era uma família, né, que relativamente viviam, né, bem, com as dificuldades de relacionamento, mas nada que pudesse justificar esse filho, né, buscar as drogas. Só para ter um parênteses, doutor, assim, o que ela está dizendo aqui, veja bem, gente, olha, ela não está dizendo assim que Deus está castigando, não está colocando isso, hein? Não, de maneira São as nenhuma. consequências naturais do processo, não está dizendo, é porque fez, Deus está castigando. Não vamos culpar Deus aí, né? Não. Essas consequências naturais, biológicas, físicas, psicológicas. Psicológicas. Então, quando nós incluímos, e nós fizemos isso no consultório mesmo, tá? Porque eu faço no consultório e faço também em grupo. Aí
fiz toda uma relação com ela, um trabalho de inclusão desse primeiro filho. Ela sentia que era uma menina. Aí, então, eu pedi para que ela trouxesse no coração, que ela desse um nome, que ela acolhesse essa criança no coração dela. E que ela falasse, você faz parte, você é minha primeira criança, minha primeira filha. E que desse o nome. Tá? E esse é o segundo, e esse é o terceiro. Né? Então, nós temos que ordenar, tá? Porque existe um mecanismo que rege, né, todo o relacionamento familiar. Existem leis, né, que regem esse relacionamento. Tá? E uma das leis é o pertencimento. Todos pertencem, todos têm o seu lugar. E uma outra é a hierarquia, é a ordem de chegada. Então, essa primeira gestação conta. Tá? Depois veio o outro filho. Quando nós incluímos esta criança, tá, na família, no coração dessa mãe, tá, ela já sentiu, né, um alívio. Tira uma peso. carga, um peso. Tá? E aí, depois de alguns dias, ela voltou no consultório e falou assim, olha, Roseli, aquele pensamento de morte, de que eu ia ter câncer, né? Por quê? Porque as mamas nada mais são do que glândulas para nutrir uma criança que está para vir aí, não é mesmo? E ela interrompeu. E como um mecanismo de culpa que estava encoberta, ela estava se autoflagelando, né, para desenvolver um câncer de mama. Gente, isso é muito sério, é muito interessante, é muito profundo as consequências de uma atitude e das nossas atitudes. A gente às vezes pensa assim, eu vou fazer coisa que ninguém está vendo, etc., fazer aquilo, ou seja, isso tem consequências. E é no plano biológico, sentimental, psicológico, ou seja, não tem nada... E é claro que incide na dimensão espiritual, é claro que incide. Porque, afinal de contas, a gente tem essa abertura ao transcendente, ao doador da vida, né? E é claro que tem consequências. Mas, assim, tudo que ela está falando não é questão assim, o filho entrou nas drogas, etc. Enfim, é a situação do relacionamento do casal. Porque Deus está castigando. Peraí, isso é as consequências naturais de um processo de escolha. Não é de escolha, não é? Porque é isso aí. Deus falou, escolha a vida, para que tenhas vida. Se você escolher a morte, você vai ter morte, né? O que você semear, você vai colher. E o que semearam lá atrás, nós também colhemos, né? Que é a lei da transgeracionalidade. Então, concluindo, depois que nós terminamos de fazer, né, a vivência dela, esse filho, ele começou a se voltar para a mãe. Por quê? Positivamente? Positivamente. Por quê? Porque, olha só que interessante, que estava atuando, né, no psiquismo desse filho, e que geralmente acontece, né? Ele não se sentia amado e desejado pela mãe. E ele tinha medo da mãe. Então, para aliviar as tensões, para ele poder se sentir, ele foi experimentando as drogas. Uma maneira também de chamar atenção, de buscar compensação. Sim, né? Sim, porque aqui estava atuando no pensamento dele, né? Se mamãe, né? Se mamãe matou meu irmão, tá? Ela vai fazer isso comigo. Está introjetado isso nele. Isso, não que vai acontecer na prática, mas não, isso o fantasma. Isso, o fantasma. Isso. E aí, então, nós fazemos todas as que interessante, né, gente? Todas as técnicas ali de reconciliação, né, de inclusão, tá? E essa criança, ela se sente enredada, tem mais uma dinâmica psicológica aqui, porque há muita lealdade entre os irmãos, gente. Há muita lealdade entre os irmãos, tá? Quando um irmão vê que o outro está em desvantagem, como no caso aqui, esse daqui que sobreviveu e esse aqui que não sobreviveu, esse que sobreviveu, ele não toma a vida como precisa tomar, porque ele está
ele está identificado também com a dor desse irmão que foi excluído, que foi morto. Então, ele não se acha no direito de tomar a vida em abundância. Então, ele está sempre buscando um jeito dele, né, ser desfavorável diante da vida, sabe? Então, nós temos que falar e mostrar, olha, seu irmão partiu, tá? Mas em memória dele, por honra dele, né, você toma a vida. Olha que bonito. E segue adiante. Isso cura, né, gente? Isso cura, né? Cura gerações. Sim. E não é só porque é criança, a pessoa de repente pode ser adulto. Sim, sim. Adulto e ter essas consequências e de repente fazendo esse trabalho, né? Vai curando, né, doutora? Sim. Vai curando, vai Sim. se conhecendo, restaurando, é interessante. Eu vou chamar um intervalo, doutora, Sim. assim, né? Aliás, antes de chamar o intervalo, eu quero mandar um abraço, mas vou mandar um abraço carinhoso. Olha que honra, que deferência aqui, o nosso amigo Henrique. Ô, Henrique, né? Da comunidade Anuncia-me, está acompanhando o programa. Um beijão, saudade. Henrique, volta, viu, campeão? Ele mandou um abraço dizendo que todos da comunidade estão assistindo, a comunidade Anuncia. Que comunidade maravilhosa, viu, Henrique? Daí de Guaratinguetá. Um abraço e um beijo. Conhece o Henrique, né, doutora? Eu Simpatia, sou, né? nossa. Uma espiritualidade, a comunidade um inteira. irmão né? querido, o Henrique, essa comunidade é uma bênção. Beijão para eu você, amo Henrique, eles. viu? Que Deus abençoe, viu? Gente, com esse abraço do Henrique, vamos chamar o intervalo na sequência. Nós também vamos mostrar uma matéria, né, de uma entidade que luta e faz de tudo para defender a vida. A gente volta já só para você.